Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nessa segunda edição, Plantão Glorioso. E aí, até o momento, rodada boa para o Botafogo ou rodada ruim? Bom, se eu for fazer aqui uma pesquisa, talvez a maioria diga, Guilherme, rodada boa, pelo menos o Botafogo até o momento não perdeu posição, né? Tá em 11º, máximo que pode acontecer é o São Paulo igualar a pontuação do Botafogo, né? E o Botafogo ainda tem um jogo a menos, né? Vai ter um jogo a menos aí contra o Atlético Paranaense. A gente espera que consiga uma vitória para dar mais tranquilidade. Mas pensando na nossa situação atualmente, né, que é 11º colocado na tabela, os times ali da parte de baixo continuam perdendo. Então, na primeira meta do ano, que é 45 pontos, eu acho que foi boa. Foi boa. Tô aqui fazendo minha meia-culpa. Né? Pô, Guilherme, vai sonhar com Liberta, não? Pezinho no chão. Acho que o momento é pezinho no chão. Essa transição está sendo mais complicada do que a gente imaginava, mas ainda está dentro do script, né? E enquanto o social estiver ditando normas lá dentro, o desespero vai estar sempre batendo no meu coração com um papo de rebaixamento. Me desculpe, mas a experiência ela tá aí, os dados estão aí, os fatos estão aí. Então, o fato de o Bahia ter vencido o Vitória, ruim na briga por Libertadores, porque o Bahia abre uma diferença maior. Mas também o Vitória não ultrapassa o Botafogo. O Bragantino fez um gol no finalzinho contra o Grêmio. O Bragantino encosta mais ali no G5, fica mais longe do Botafogo, mas também o Grêmio não encosta, continua lá embaixo. O Inter ontem não ganhou, ótimo, continua lá embaixo. E o Vasco continua afundado lá na vice-lanterna, chafurdado lá na vice-lanterna, ótimo. Hoje o ideal é pensar assim, teve mais jogos aí, produção? Vai ter, né? Vai ter, tem Santos e Mirassol, aí interessa menos, né? Mas, enfim, a diferença é muito pequena, né? Do Botafogo para os times da parte de baixo, até para a parte de cima da tabela também é muito pequena. O Botafogo está aí a 9 pontos do G5, que é o Cruzeiro, né? Podendo ser 6. Podendo ser 6 pontos. A questão é que o Botafogo já jogou com o Cruzeiro os 2 jogos, né? Já venceu inclusive os 2, mas de pouco adiantou, porque o Botafogo tropeça muito no Campeonato Brasileiro, tropeça demais, né? E tropeça em casa. É preciso resolver essa parada aí. E agora teremos o jogo contra o Atlético Paranaense como esperança de encostar mais um pouquinho ali no Cruzeiro, encostar no Bragantino, no Bahia. Corinthians e Coxa jogam, os dois estão à frente do Botafogo nesse momento. O melhor resultado é sempre o empate, né? Quando a gente está acompanhando os outros jogos, por exemplo, Bavi, o ideal era um empate. Bahia ganhou, 2-0, fazer o quê? Bahia dá uma distanciada do Botafogo. A grande verdade é que o Botafogo perdeu, né, muitas chances de fazer um campeonato mais tranquilo, deixou de ganhar dos reservas do Fluminense, aquilo ali foi inadmissível, né? Inadmissível, tomando um vareio. E o jogo contra o Vitória, o Botafogo estava morto da altitude e dentro de campo não mostrou absolutamente nada, né? Então, 2 jogos aí que a gente, infelizmente, deixa escapar pontos importantes. Dos últimos 6 pontos, o Botafogo conquistou 1. Aí realmente fica muito difícil competir na parte de cima da tabela. Então, na nossa realidade, a rodada está sendo generosa com a gente. Remo perdeu, fica lá embaixo. Vasco perdeu, tomou goleada, fica lá embaixo. Inter, Grêmio e Vitória vão ficando. Deixa o pessoal lá de baixo ficar lá embaixo, para que o Botafogo possa, de repente, né, fazer aí, nesses próximos 9 pontos. Se o Botafogo fizer 5 pontos, cara, tá muito bom. Se o Botafogo fizer 6 pontos, tá muito, muito bom. 9 pontos é um sonho, né, diante dos melhores do campeonato. Mas a gente precisa pontuar. Precisamos pontuar. Esse jogo contra o Atlético Paranaense tem que ser o jogo da vida desses caras. Tem que ser o jogo da vida. Joguem pela torcida, joguem pelo Belão. Tem que ser o jogo da vida. Tem que ser uma virada de chave. E aí o jogo contra o Flamengo também não pode dar mole. Clássico, o Flamengo está envolvido em Libertadores da América.
não pode dar mole. E depois tem um jogo contra o Palmeiras que está envolvido em Copa do Brasil e Libertadores. Então, poupando ou não poupando, vai ser um jogo difícil para o Botafogo. Então, nas nossas atuais pretensões, rodada ok. Difícil o São Paulo tropeçar hoje, né? Então, é possível que o São Paulo chegue na pontuação do Botafogo. E aí a gente vai ter o jogo de amanhã para fazer a nossa parte, né? Porque rodada boa é rodada que o Botafogo ganha, né? Então as últimas 2 rodadas foram péssimas, o Botafogo despencou. O Botafogo despencou no campeonato. Então a gente precisa recuperar e nada melhor do que uma vitória sobre um bom time comandado pelo Odair Helma, um time que, aliás, está aqui, né? É Copa do Brasil, eliminação para esses caras, é goleada no jogo agora do turno, né? No campeonato do ano passado, acho que a gente não ganhou nenhum jogo deles, acho que não ganhamos nenhum jogo. E só em 2024 que conseguimos aí vitória, inclusive lá, né? A gente tinha dificuldade danada para ganhar lá, conseguimos vitória lá na arena deles, na Liga Arena. Agora chegou a hora de fazer valer, né? Fazer valer. O ano passado não teve porque eles estavam na Série B, né? Obviamente, né? Aí o Botafogo não ia ter nem como ganhar. Rebaixamos ele em 2024, 25 eles não jogaram, mas 26 já deram trabalho pra gente no 4-1. Agora fazer a forra, né? Fazer a forra e conseguir aí distância um pouquinho dessa zona ruim. Corinthians e Curitiba, se for empate, é bom porque o Botafogo com a vitória pode, inclusive, ultrapassar. Qualquer um que ganhar, se o Botafogo vencer, o Botafogo pelo menos ganha uma posição, certo? Bom, fico por aqui. Amanhã, live aqui no GG de manhã para a gente debater tudo sobre essa partida importante contra o Furacão. E é claro, falar de tabela, de contratações. Amanhã a gente bate papo. Beijo grande, saudações alvinegras, fui.